Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa última aula de língua portuguesa da semana, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autobiografia e vamos falar sobre também a vida de Malala Yousafzai, no caso, né? Eu achei por bem falar um pouquinho também sobre o gênero textual, autobiografia e biografia, para que vocês conheçam um pouquinho sobre eles, certo? E vamos ao nosso slide para depois irmos ao livro didático. Vamos lá. Também. Bom, né? Nossa quinta aula, né? Autobiografia, e vamos ao que realmente importa, ao gênero textual. Bom, a autobiografia, gente, é um gênero textual em que a pessoa narra sua própria história a partir de suas experiências de vida, né? No caso, nós vamos falar no livro sobre Malala, e ela vai, no caso, falar sobre a vida de quem? A própria vida, ou seja, aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela passou em sua vida, certo? Vamos lá. Na autobiografia, né, quais são as características da autobiografia em si? Né? O uso da primeira pessoa, porque é claro que ela, como ela está falando dela mesma, então ela vai usar a primeira pessoa por ela ser um personagem, certo? Da história, ok? Ela está vivenciando aquilo, então ela vai falar em primeira pessoa. Predomínio dos verbos no pretérito, né? Que geralmente o que? Ela vai contar a história dela a partir do seu passado. Linguagem simples, ordem cronológica dos fatos, né? Passado, presente, futuro. Uso de expressões com valor temporal, né? Naquele tempo, naquele dia, né? E assim por diante. E marcadores de lugar, né? Naquela cidade, naquele lugar, né? Existe isso na autobiografia, que é para poder, de certa forma, marcar bem a história. Vamos lá. Agora, diferença, deixa eu ver se eu pulei algum. Não pulei. Diferença entre biografia e autobiografia. Gente, por que eu achei por bem falar um pouquinho dos dois? Para que vocês saibam a diferença e as semelhanças também, né? Nesse caso aqui, biografia, né? Narra a história da vida de alguém. Geralmente é uma pessoa famosa que as pessoas, no caso, vão atrás da história dela para lançar um livro e para que esse livro, de certa forma, vire um livro famoso também, né? Para que as pessoas tenham curiosidade sobre a história daquela pessoa. E às vezes acontece das biografias, no caso, não serem autorizadas e aí dá um maior problema, certo? Então, na biografia, narra a história da vida de alguém, né, de uma outra pessoa, e usa a terceira pessoa, né? O escritor fala tudo na terceira pessoa, porque ele está falando da vida de outra pessoa e não da vida dele. Já na autobiografia, né, narra a própria história, por isso usa a primeira pessoa. E vamos lá. Semelhanças entre biografia e autobiografia. O predomínio dos verbos no pretérito, linguagem simples, ordem cronológica dos fatos, né, passado, presente e futuro, uso de expressões com valor temporal, né, e o uso de marcadores de lugar também. Essas são as semelhanças entre a biografia e a autobiografia. Bom, eu trouxe aqui um fragmento de texto que é a autobiografia de Malala, certo? Nós vamos ver também outras partes desse texto dentro do livro didático, mas eu achei por bem trazer aqui no slide e, de certa forma, destacar algumas palavras para que vocês vissem que ele é feito em primeira pessoa, certo? Autobiografia, né? Contando a história dela mesma, então, feita em primeira pessoa. Aí eu destaquei em negrito algumas palavras para que vocês percebessem isso, né? No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, pachuns, consideramos esse sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então a vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto. Eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina no lugar
no lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar, né? Essa é uma parte da autobiografia. Então, vamos para um outro exemplo aqui que eu trouxe, que agora é uma biografia, né? Biografia, ela é escrita em terceira pessoa, certo? Então, vamos lá. Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma muleta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil, durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas, né? Você percebe a diferença entre uma autobiografia, que é feita em primeira pessoa, e uma biografia, que é feita em terceira pessoa. Bom, agora nós vamos para o livro didático, fazer a leitura da autobiografia e depois nós vamos fazer uma leitura de uma outra reportagem, né? E fazer a conversa entre esses dois textos, que é muito importante isso, ok? Me acompanhem, pessoal, e abram aí na página 25. Vamos lá. Bom, no texto nasce uma menina, né? Vamos lá, página 25, texto nasce uma menina. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe, e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vinha ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, pachuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, a vizinha ajudou minha mãe... Uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto, mas eu vinha ao mundo chorando e dando pontapé. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Para a maioria dos pachuns, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. O primo de meu pai, Gerhan Sherkan Yousafzai, foi um dos poucos a nos visitar para celebrar meu nascimento e até mesmo nos deu uma boa soma em dinheiro. Levou uma grande árvore genealógica que remontava até meu trisavô e que mostrava apenas as linhas de descendência masculina. Meu pai, Zialdin, é diferente da maior parte dos homens pachuns. Pegou a árvore e riscou uma linha a partir do meu nome no formato de um pirulito. No fim da linha escreveu Malala. O primo riu atônito. Meu pai não se importou, disse que olhou nos meus olhos assim que nasci e se apaixonou. Comentou com as pessoas, sei que há algo diferente nessa criança. Também pediu aos amigos para jogar frutas secas, doces e moedas em meu berço, algo reservado somente aos meninos. Meu nome foi escolhido em homenagem a Malala de Maiwandi, a maior heroína do Afeganistão. Os pachuns são um povo orgulhoso, composto de muitas tribos, dividido entre o Paquistão e o Afeganistão. Sempre nos unimos contra forasteiros que tentam conquistar nossas terras. Todas as crianças pachuns crescem ouvindo a história de como Malala inspirou o exército afegão a derrotar o britânico na Segunda Guerra Anglo-Afegã em 1880. Malala era filha de um pastor Mawandi, um pastor de Mawandi, pequena cidade das planícies empoeiradas a oeste de Kandahar. Quando tinha 17 anos, seu pai e seu noivo se juntaram às forças que lutavam por um fim da ocupação britânica. Malala foi para o campo de batalha com outras mulheres da aldeia para cuidar dos feridos e levar-lhes água. Então, viu que os afegãos estavam perdendo a luta e, quando o porta-bandeira caiu, ergueu no ar seu véu branco e marchou no campo diante das tropas. Malala foi morta pelos britânicos, mas suas palavras e sua coragem inspiraram os homens a virar a batalha. Eles destruíram uma brigada inteira, uma das piores derrotas da história do exército britânico. Os afegãos construíram no centro de Cabul um monumento à vitória de Maiwandi. Muitas escolas de meninas no Afegão têm o nome dela. Mas meu avô, que era professor de teologia e da aldeia, não gostou que meu pai me desse esse nome. É um nome triste, disse, significa luto, sofrimento.
Meu pai contava a história de Malala a toda pessoa que viesse à nossa casa. E eu adorava, assim como amava, ouvir as músicas que ele cantava para mim e a maneira como o meu nome flutuava ao vento quando alguém o chamava, né? Aqui, no caso, é a autobiografia de Malala. Agora vamos aqui para a página 28, né? Conversa entre textos, e vamos ver agora essa notícia. Me acompanhe, por favor, gente. Desculpa aí essa garganta. Leia os trechos da notícia a seguir, que trazem mais informações sobre Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, retorna a Mingora, no Paquistão. Essa é a primeira vez que ela retorna no país desde 2012, quando, aos 14 anos de idade, foi alvo de um ataque do Talibã. Aí, no caso, tem onde foi postado, né? Agora vamos lá. Mingora, Paquistão. Eu deixei Swati com os olhos fechados e agora retorno com os olhos abertos, declarou nesse sábado a paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, em uma visita repleta de emoção a seu vale natal. Um sonho realizado 5 anos depois do atentado Talibã, que a deixou entre a vida e a morte e a transformou em um ícone mundial. Eu sou extremamente feliz. Meu sonho se tornou verdade, afirmou a AFP durante a visita ao seu colégio Guilibá, a 15 quilômetros de Mingora, principal cidade do Vale. A paz voltou a Swati graças aos inestimáveis sacrifícios de meus irmãos e irmãs, completou, durante a visita relâmpago de pouco mais de 2 horas. A jovem de 20 anos, acompanhada por seus pais e 2 irmãos, chegou em um helicóptero militar procedente do Islamabad. Ela foi recebida por amigos e conhecidos. Na quinta-feira, a vencedora do Nobel chegou a Islamabad para a visita de 4 dias, sob forte medida de segurança, e foi recebida pelo primeiro-ministro Shahid Khaqan, acho que é Khaqan Abbasi, alguma coisa assim. Ela não pisava em território paquistanês desde 2012. Em 2007, os talibãs paquistaneses assumiram o controle do Vale de Swat, outrora uma tranquila região turística ao pé do Himalaia, e iniciaram um ciclo de violência com decapitações e ataques aos colégios para meninas. Com apenas 11 anos, Malala tinha um blog no site da BBC, em Urdu, a língua nacional do Paquistão, no qual escrevia com seu pseudônimo Guimakai e descrevia o pânico que dominava o vale sob o domínio dos extremistas. Os talibãs, expulsos do vale por um exército pelo exército em 2019, ou 2009, Karim, 2009, acusaram Malala de veicular propaganda ocidental e decidiram matar a jovem. A adolescente ficou gravemente ferida e foi atendida em um hospital militar local, antes de ser transportada para Birmingham, no Reino Unido. Atualmente, estuda economia, filosofia e ciências políticas na Universidade de Oxford. Com o tempo, Malala se tornou um símbolo mundial de luta contra o extremismo e pelo direito das mulheres à educação, o que rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, ao lado do indiano Kailash Satyarthi, alguma coisa assim. Ao falar sobre a educação das meninas no Vale de Swati, a jovem elogiou as mudanças importantes realizadas desde 2012. A situação melhorou muito, disse a AFP, antes de destacar que as coisas ainda precisam avançar. Li que quase a metade das crianças continuam fora da escola na província. Teremos que trabalhar muito duro para que todos frequentem a escola, né? Bom, essa foi uma entrevista que foi feita com Malala, no caso, uma notícia que foi veiculada, né, após uma entrevista com Malala. Agora vamos ver. Bom, vamos responder essas questõezinhas daqui do Conversa entre Textos, certo, gente? Vamos lá. Primeira questão, qual é o assunto principal dessa notícia? Bom, esse texto que nós acabamos de ler, né? Tem aquele primeiro texto, que é a autobiografia de Malala, e agora a notícia. Bom, esse exercício é a conversa entre esses 2 textos, ou seja, existem perguntas que vocês vão comparar os 2 textos e vamos lá. Qual é o assunto principal dessa notícia? Ou seja, desse texto que nós acabamos de ler. Qual é o assunto principal? O que é que ele fala? Qual é a ideia principal desse texto? O que é que ele quer passar para as pessoas? 2. Considerando as informações que foram passadas até agora sobre Malala, em sua opinião, o que ela quis dizer ao declarar: eu deixei Swati com os olhos fechados e agora eu retorno com os olhos abertos? E aí, gente, o que foi que ela quis dizer com essa afirmação? Interpretem aí e coloquem no texto, e coloquem no caderno.
3. Releia o trecho a seguir, extraído do texto Nasce uma Menina, que no caso é a autobiografia dela, certo? O primeiro texto que nós lemos. Mas meu avô, que era professor de teologia e irmã da aldeia, não gostou que meu pai me desse esse nome. É um nome triste, disse, significa luto e sofrimento. Qual das alternativas abaixo traz um trecho da notícia sobre a visita de Malala que estabelece relação com o que o avô disse sobre o nome da menina? Bom, alternativa A, B ou C. Vocês vão ler as três, no caso eu vou ler agora, e depois vocês vão reler, né? E vão sinalizar qual dessas três corresponde a essa pergunta aqui. Vamos lá. Letra A. A paz voltou a Suate graças aos inestimáveis sacrifícios de meus irmãos e irmãs. Letra B. A jovem de 20 anos, acompanhada por seus pais e 2 irmãos, chegou em um helicóptero militar procedente de Islamabad. Letra C. A adolescente ficou gravemente ferida e foi atendida em um hospital militar no local antes de transportada para Birmingham, no Reino Unido. Aí vocês vão ver dessas três qual é, no caso, que estabelece relação, né, com o que o avô de Malala disse sobre o nome da menina, né? Quarta, justifique a alternativa escolhida por você na questão anterior. Bom, primeiro vocês vão, na terceira questão, vocês vão marcar alternativa. Na quarta questão, vocês vão justificar a resposta, ok? Quinta, leia o trecho da notícia reproduzido abaixo. Com o tempo, Malala se tornou símbolo mundial da luta contra o extremismo e direito das mulheres à educação, o que rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, ao lado do indiano Kailash Satyarthi. Considerando essa informação, de que modo Malala Yousafzai se identifica como heroína afegã? Se identifica com a heroína afegã Malala Dinalwandi, a quem a paquistanesa fez referência no texto Nasce uma Menina. Bom, vocês vão ver, de acordo com esse fragmento, né, como é que ela se identifica com essa heroína, certo, pessoal? Bom, nossa aula fica por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, ok? E vamos, né, vamos estudar direitinho, tirar as dúvidas com os professores, lembrem-se sempre disso, certo? Surgiu alguma dúvida? Vou mandar mensagem para o meu professor ou para a minha professora, né? Vou ver como é que ele pode me dizer que faz essa questão. No caso, ele vai explicar tudo direitinho e aí você vai tirar suas dúvidas em relação ao assunto, né? O que você tenha dúvida. Bom, aí o que é que vai acontecer? Vão fazer essa atividade no caderno, vão identificar direitinho. Lembre-se de colocar nome, turma, turno, tudo direitinho, porque o professor, depois que ele corrige as atividades, ele apaga, então seu nome não fica ali salvo, certo? Então, todas as atividades que vocês identificaram, que vocês fizerem, né, até mesmo no próprio caderno, embaixo ou em cima, né, de uma forma que depois, quando você for tirar a foto, o professor possa ver que tem lá a sua identificação. O nome, turma, no caso, o ano, turma e o grupo de vocês, certo, gente? Bom, continuem se cuidando, certo? E com fé em Deus, logo, logo isso tudo vai passar, ok? Vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.